Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos então começar mais uma aula de informática e linguagem de programação. Tá? O assunto de hoje, então, a gente vai falar um pouco sobre os tipos de dados. Tá? No Python, existem basicamente quatro tipos de dados. Tá? Tem mais tipos de dados, mas no momento vamos olhar e aprender somente esses tipos, os quatro que eu vou falar agora, tá? Os outros tipos a gente vai falar no momento oportuno. Então, os tipos de dados, primeiro, eles se referem ao como os dados serão utilizados pelo Python. Tá? Então, os tipos de dados podem ser do tipo strings. Tá? Strings são cadeia de caracteres ou simplesmente um caractere. Tá? String, então, são textos. O Python vai interpretar como texto. Pode ser uma palavra, pode ser uma frase, pode ser uma letra. Tá? É, Outro tipo são números inteiros. Tá? O Python ele vai entender que são números do tipo inteiros, que não tem casas decimais. Tá? Os números eles podem ser do tipo decimais, float, tá? Ou seja, eles têm um ponto flutuante. Lembrando que o separador de decimal no Python é o ponto e não a vírgula. E por último, nós temos os tipos de dados lógicos, que são os tipos de dados também conhecidos como booleanos, por isso bool. Tá? Eles vão assumir sempre dois valores, ou verdadeiro ou falso, tá? Mas no Python é 0 ou 1, tá? O famoso 0 ou 1 aí, mas no Python é verdadeiro ou falso. O verdadeiro é o true, letra T maiúsculo, e o falso é o false com F maiúsculo, tá? É... O Python ele é uma linguagem de tipagem dinâmica. Tá? O que isso significa? Que os valores, os tipos das variáveis já são atribuídos dinamicamente. Tá? Você não precisa criar uma variável, definir o tipo dela e depois utilizar ela e fazer ela atribuir um valor. Não. No Python você já manda atribuir um valor para a variável, ele já cria ela e já define um tipo padrão do Python. Tá? Então, como que eu vou saber o tipo de dados? Tem um comando, que é o type, e a variável que a gente quer saber, que ele vai determinar o tipo de dados dessa variável. Tá? Então, por exemplo aqui, tá? Eu tenho um número inteiro, 10, e tenho um número float, 2,5. Tá? Quando eu multiplico um número inteiro por um número flutuante, por um número real, eu tenho um número real como resposta. Tá? Então, se eu fizer isso aqui, eu vou ter que o resultado vai ser 25.0 e o tipo desse resultado é um float. Tá? Então, tá vendo que ele já faz uma conversão, já é implícito isso no Python. Tem outros exemplos aqui. Tá? Se eu colocar x igual a 10, eu posso converter. 10 é um inteiro, um número inteiro. Tá? Então, se eu desse aqui print type, ele vai ficar como int, de inteiro. Só que eu posso converter isso. Tá? Eu estou falando que S, a nova variável S agora, vai ser igual a string x, ou seja, o, o S vai ser uma string agora. Vai ser um texto que contém a palavra 10 lá dentro do texto. Tá? E da mesma maneira eu posso fazer outras conversões. Tá? Depende de cada tipo de dado. Tá? Por exemplo, aqui, ó, eu tenho aqui, ó, vamos pegar um exemplo. Então, os resultados aí do primeiro exemplo. Para o primeiro caso, vai ser 10 e vai ser um string. Então, isso aqui passa a ser um texto. O segundo caso, isso aqui é um float 2.5, é um número real. Quando eu faço o inteiro de um número real, ele vai pegar a parte inteira, então ele esquece o resto. Então, qual que é o inteiro de 2,5? É 2. Tá? Por isso ele coloca aqui 2 e vira classe inteiro. E o último aí, ele pega um número inteiro e passa para real. Tá? Como é 2, o número real 2 vai ser 2.0. Tá? O número float aqui vai ser 2.0.
Beleza? Então não tem muito segredo, tá? Então sempre que a gente for usar o Python, a gente tem que lembrar desse tipo de coisa, tá? Então vamos lá para o Python e vamos fazer alguns exemplos, tá? Por exemplo, aqui eu tenho alguns detalhes para falar para vocês, tá? Por exemplo, se eu colocar aqui A é igual a 4, B é igual a 2, tá? E vamos imprimir aqui o tipo deles. Print A tem um tipo de dado, dois pontos, type A. Então, eu estou falando aqui que A vai ter um tipo de dado tipo A. Depois eu estou falando que a variável B tem um tipo de dado type B. Agora eu vou fazer uma brincadeira aqui. Vou falar que divisão é igual a 4 dividido por... igual a dividido por B. Então a gente sabe que a divisão vai pegar o 4 e dividir por 2. Tá? A gente pode imprimir o resultado dela, né? Print. O resultado da divisão é divisão. E a gente pode imprimir o tipo dessa variável. Aqui é interessante. Type divisão. Então, olha o que aqui eu estou fazendo. Aqui eu estou falando qual é o tipo de A, qual é o tipo de B. Eu tenho dois números inteiros. E, por último aqui, eu estou imprimindo o resultado da divisão e o tipo da divisão. Um número inteiro dividido por outro número inteiro, ele não dá um número inteiro, tá? Ele dá um número float, um número real. Toda divisão vai retornar para mim um número real. Tem como eu passar para um número inteiro? Tem. É aquele esquema, só eu pegar e converter, tá? Mas toda divisão, por padrão, é número real. Não importa se é divisão de números inteiros, a resposta vai ser número real. Porque, por exemplo, o 4, aqui no lugar do 4, pode ser um 7. Tá? 7 dividido por 2 não vai ser um número inteiro. Dá 3,5, vai ser um número real. Um float. Tá? Por isso que todo resultado de divisão é, por padrão no Python, float. Ok? Ah, mas eu quero que seja número inteiro. A gente vai perder parte do resultado aqui, mas a gente pode fazer isso. A gente pode fazer isso aqui. Eu falo que essa divisão eu quero que ela seja inteira. Tá? É claro que eu perco, tá? Porque 7 dividido por 2 é 3,5, não 3. Então aqui eu tenho um erro grosseiro aqui. Mas eu converti para inteiro. Tá? Então a gente consegue fazer essa conversão aí no Python sem problema nenhum. Inclusive a gente poderia falar que isso aí é uma palavra. Tá? Não tem problema nenhum. O Python vai entender que é uma palavra, vai imprimir corretamente, mas isso aqui não é mais um número para o Python. Isso aqui é uma palavra. Tá? Ele imprimiu a palavra, 3.5, mas isso aqui para o Python é uma palavra, é um string. Ok? Então, continuando. A gente vai ver agora uma nova função chamada input. Tá? O que essa função faz? Quando essa função a gente utiliza ela quando a gente quer pedir uma informação para o usuário. Tá? Então, quando o usuário ele vai entrar com uma informação para o programa. Então, eu uso input. E normalmente eu digito uma mensagem. Tá? Eu tenho uma observação para fazer. Sempre a entrada input ela é por padrão string.
Tá? Então, mas eu quero usar um número para fazer uma conta. Ok, então a gente tem que fazer a conversão do tipo de dado. Tá? Então, ó, por exemplo aqui, ó, digitei nome igual input, digite seu nome. É óbvio que a resposta, o nome da pessoa, vai ser um string, vai ser um texto. Tá? Então, nem preciso converter. Tá? Agora, se eu quero uma altura, por exemplo, altura igual input, digite a sua altura. A altura é um número, tá? E a altura ela é quebrado, a pessoa não vai ter 1, 2, 3 metros, ela vai ter 1,6, 1,60 m, 1,67 m, 1,75 m, tá? Ela vai ter uma altura e é um número real, tá? Então eu tenho que pegar e converter essa informação. E aí eu tenho algumas maneiras de fazer, tá? Uma delas é o quê? Pegar, fazer o input primeiro e depois eu faço aqui, ó, eu estou convertendo a altura para float, então aqui a altura é um texto, é uma string, aqui eu estou convertendo para float, e aí eu pego esse valor que eu converti para float e armazeno dentro da própria variável altura, tá? Então a altura agora vai estar com o número real. Ou eu posso pegar e digitar tudo numa linha só. Float, input, digite sua altura. Então, aqui o usuário vai digitar a altura dele, vai ser um string e já vai converter para o formato float. Tá? Eu, particularmente, gosto de utilizar isso aqui, porque economiza linha no meu código aí, o código fica um pouco mais limpo. Tá? Mas os dois fazem a mesma coisa, ok? Então, lá no Python, tá? Quando eu quero utilizar a função input, eu uso dessa maneira, tá? Então vamos a um exemplo aqui rapidinho, tá? Um programa para calcular a área de um quadrado. Programa para calcular a área de um quadrado. Tá? Então é um programa que a gente vai calcular a área de um quadrado. Então primeiro, o usuário tem que informar a medida do lado. Então, lado é igual a input, digite a medida do lado. Eu vou colocar em metros para a resposta 100 metros quadrados. Ok? Eu sempre dou um espaço aqui para não ficar muito colado na hora que for digitar aí a informação. Só que aqui é o seguinte, a medida ela vai ser um número. Tá? Então eu tenho que fazer essa conversão aqui. Se eu não fizer a conversão, vai ser um texto. Vamos deixar um texto aqui para a gente ver o erro. Aí então é área é igual a lado vezes lado. E agora vamos imprimir essa informação. A área do quadrado com a área do quadrado será dois pontos, vírgula, área, vírgula, metros quadrados. Tá, então eu estou calculando a área, tal, vamos executar aqui para ver. Digita a medida do lado do quadrado. 2. Ele deu um erro. Por quê? É um texto, ele está multiplicando um texto por outro texto. Ele vai dar um erro. Isso aqui tem que ser um número. Tá? Então aqui eu tenho que passar essa informação para número. Float ou int. No nosso caso aqui, como o lado pode ter quebrado, pode ser 2,5 metros, pode ser 2,764 metros, enfim, não é uma medida exata, medida inteira, eu vou usar o float, tá? Faz muito mais sentido. Então a área, é óbvio que a resposta vai ser em float, né? Float vezes float vai dar float. Digite o lado, a medida em lado, 2 vezes 2, 4. Perfeito. Vamos rodar de novo, vamos mudar agora para 2.5. Não pode esquecer que é ponto, tá? Não é vírgula. Pronto.
A área para um quadrado de lado 2,5 metros tem 6,25 metros quadrados. Então, ok, nosso programa está funcionando direitinho como a gente queria. Beleza? Então, por isso que é importante a gente entender os tipos de dados, tá? Porque é normal a gente fazer programas que a gente vai interagir com o usuário. Então é muito comum a gente usar essa função input. E a função input, lembre-se que por default ela é um texto. A gente tem que pegar isso aí e converter para o que a gente quer trabalhar. Ok? Então é isso. Eu fico por aqui e até a próxima.